o Paulo falou no tal do simples prazer estético, e aí logo ele se corrigiu, que também não é simples e tal, né? Mas tem uma coisa aí que isso abre toda uma outra janela de pensar assim, tá, para que serve a literatura? E acho que todos nós passamos pelo ambiente acadêmico e isso é uma pedra no sapato dos departamentos de estudos literários, né? Tipo, mas como é que a gente justifica o papel social, a importância dos nossos estudos para que serve literatura? E daí vem um monte de justiça. Eu acho que isso, de certa forma, está destruindo o que eu entendo por literatura, na verdade, está ajudando a destruir, que serve para cumprir uma missão social, de transformar o mundo. Isso não serve para isso. Isso a gente faz em outras instituições, outras esferas. Sabe, não significa que não vai aparecer na literatura questões do mundo cotidiano, de ordem socioeconômica, mas a literatura não vai salvar ninguém, não vai salvar o mundo. Não serve para isso, sabe? A literatura não faz isso. A literatura faz outra coisa. E a coisa que a literatura faz é dar prazer estético. E isso não é inocente, isso é tudo. Porque os políticos precisam de uma performance estética para se legitimar diante da população ou para se eleger. E ele só faz isso, ele só consegue fazer isso por ignorância estética. Quando a gente tem uma população pouco instruída esteticamente, a gente cai em qualquer conversa fiada, porque é pura pulsão, né? É pura catarse que está sendo despertada. Então, eu acho que a gente ganha muito mais se a gente quiser encontrar uma utilidade na, social na literatura, tentando fazer uma coisa com qualidade estética, que deixa as pessoas mais inteligentes esteticamente, do que fazendo panfleto que diga para as pessoas o que é certo e o que é errado. E outra coisa, ter prazer estético é incrível, é uma das coisas que mais nos humaniza, sabe? Esse momento de contato com toda a tua intimidade, a tua sensibilidade. Quem que não se torna um ser humano melhor, sabe? Tendo prazer estético. A literatura não pode ser submetida a um regime de pensamento assim. Ela tem que nos dar notícia de tudo que é possível no ser humano. Tudo, de toda essa complexidade. E estudar literatura é aprender a não cair nesse tipo de armadilha, de achar que a literatura tem que ter uma utilidade que possa ser instrumentalizada por alguma outra coisa que não seja a literatura. Bom, galera, então, assim, ó, para começo de conversa, antes de começar este auto-react, eu gostaria de deixar claro que a literatura participa da nossa vida de várias formas, além de proporcionar o prazer estético visto aqui de maneira isolada. A literatura serve, por exemplo, para consolidar laços de grupos sociais, para mostrar problemas do mundo, para dar visibilidade para questões invisíveis do cotidiano, para partilhar a sensibilidade entre os indivíduos, para criar memória das sociedades, para participar e qualificar o debate público a respeito de questões históricas e contemporâneas. Enfim, tudo isso faz parte da literatura, mas não são essas as suas funções. Elas são mais uma consequência da existência da literatura. Quer dizer, a função da literatura, e aqui eu estou pensando literatura de forma abstrata, né, num estado potencial e não como manifestação concreta nesse ou naquele livro. Mas enfim, o motivo pelo qual a literatura existe é o de proporcionar uma experiência sensível para o leitor. E é a qualidade estética dessa experiência que deve ser o objeto da crítica. Quanto melhor e mais consistente for a qualidade do livro nesse sentido, mais ele vai ser capaz de ampliar a experiência de mundo e o universo íntimo dos seus leitores, o que vai tornar eles, por consequência, mais humanos, mais conscientes de si e das suas relações com as coisas do mundo. É exatamente aí que mora o problema da literatura que eu chamo de panfletária. Não porque eu não concorde com as causas que essa literatura defenda, porque muitas vezes eu sim concordo, mas é porque esse tipo de livro, porque ele deixa muito claro a sua chave de leitura, esse tipo de livro acaba funcionando como uma espécie de anteparo, um impeditivo de uma experiência livre
inteligente e genuína da leitura. Essas obras literárias que são repletas de truísmos morais, sociais e ideológicos, elas são ruins porque o leitor, nessas obras, ele só pode se descobrir na forma de uma confirmação das suas expectativas prévias sobre o mundo. Ou seja, ele não se descobre de forma significativa. E isso favorece a criação pouco inteligente de um espírito de clã, em que as coisas complexas recebem um manual de uso simplificador dos problemas. Um manual esse que todo mundo já conhece justamente por serem truísmos, ou seja, já estarem bastante esclarecidos no debate social que é feito em outras esferas. E eu até acho que a comunicação por simplificações e por truísmos pode ser importante em certas esferas de ação direta, como a disputa política, ideológica, em espaços como movimentos sociais, partidos políticos, campanha eleitoral. Mas eu acho que ela é danosa no espaço literário, quando as questões sensíveis da vida são tratadas de maneira programática, como se a experiência do homem no mundo pudesse ser organizada assim, tão em tópicos quanto a gestão econômica e política dos que disputam o Estado. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: é claro que a literatura pode e deve e vai sempre tocar em questões do momento, questões que são sensíveis e polêmicas, mas ela só vai ser grandiosa e duradoura se ela não dissolver essa sensibilidade, essa polêmica numa resposta pronta, onde tudo seja facilitado sociologicamente e o leitor sinta prazer apenas pelo fato de estar confirmando as próprias certezas. O espaço da leitura deve ser um espaço de liberdade. E a liberdade é uma coisa sempre tensa, sempre difícil. Por isso o texto pode ter sim uma posição e um ponto de vista. E ele terá, é impossível que ele não tenha. Mas essa posição precisa ser aberta e exigir que o leitor também se posicione. O leitor precisa ser provocado a pensar, a participar do livro, a resolver em si as tensões que no livro estão sendo enunciadas, para que ele, o leitor, possa desenvolver mecanismos próprios de pensamento. E como é que isso pode acontecer num texto que entregue tudo tão mastigado? Um texto que já tem um leitor formatado e fabricado para sua leitura é um texto ruim e desempenha um papel fraco no debate público. E apenas para mostrar isso, eu gostaria de pensar brevemente no exemplo dos Racionais MCs. O poder da obra dos Racionais não vem do fato de eles serem explícitos e combativos naquilo que eles dizem, porque eles poderiam também ser gentis e sentimentalistas, o que quer que fosse. É indiferente, porque todos esses modos de operação, quando forem bem usados, podem resultar em boa literatura. O que faz com que os Racionais sejam um fenômeno cultural tão importante é, na verdade, a maneira como eles nos obrigam a reorganizar todo o nosso pensamento e as nossas formas prontas de entender as coisas para que a gente possa se relacionar com a sua obra, onde a gente vai ver bandidos, assaltantes, traficantes e contraventores de todo tipo que são, ao mesmo tempo, assassinos e amigos de todo dia. Pessoas por quem se nutre afeto, mas que também se censura pela escolha de determinados rumos. Ou seja, onde as atitudes humanas elas estão fora do espectro claro do bom e do mal, do certo e do errado. Essas personagens participam num entendimento de que a vida vai tomando o seu rumo de acordo com um número tão grande e tão pesado de variáveis que nem sempre aquelas pessoas, naquele contexto social, conseguem atender às normas morais da nossa sociedade. E é por isso que a gente precisa estabelecer com as personagens dos Racionais MCs uma relação complexa, onde a gente não pode nem gostar e nem desgostar delas completamente, mas a gente precisa interpretá-las e entendê-las. E para entendê-las, precisamos fazer um exercício sensível e intelectual que amplia o nosso horizonte íntimo. Então é esse, para mim,
o verdadeiro papel da literatura.